O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Uma das coisas que é própria da vida de padre é o sentido de missão. O Brasil é um país com uma grandeza, como diz os documentos, continental. Não é um país pequeno, tem quase o tamanho de uma Europa. E a nossa construção religiosa é uma construção ainda muito carente de vocações para o sacerdócio, para essa vivência de discipulado total, de dedicação total a Cristo. Então, por causa disso, a gente vive mudando muito, né? A Europa, de forma geral, os padres ali, às vezes ficam 30, 40, 50 anos numa paróquia. Eu tenho um amigo que morou conosco no seminário, padre Ângelo Favretto. Ele fez um período de formação na nossa casa e depois voltou. E depois de 14 anos de padre, agora que ele se tornou pároco. Eu já passei por 3 paróquias, contando com a paróquia São Sebastião, como pároco, né? E ele, com 14 anos de padre, agora que ele virou pároco. Então, ele já sabe que até o final da vida dele ele vai ficar naquela paróquia. Tem seu lado bonito, porque dá uma estabilidade para o padre conhecer, trabalhar, chamar pelo nome, né? Os padres italianos que passaram por aqui ficaram também um bom tempo, né? E já a nossa construção, ela é mais de mudança, né? Aos poucos a gente vai mudando e vai indo para frente, né? Para outras paróquias, outras, como Jesus fala, né? Duque in alto, né? Lance a sua vida para redes mais, para águas mais profundas. E a gente diz: eis-me aqui, Senhor. Então é nesse sentido, é com esse espírito que eu trabalhei aqui esse ano que passou. Com esse mesmo espírito me impulsiono para continuar essa dimensão do ensino. A igreja tem 2 corações. Na verdade, diríamos 3 para seguir São Paulo, né? Paulo diz que há 3 dimensões do ministério: o pastor, o doutor e o profeta, né? O pastor é o pároco, é o bispo, é aquele que tem um papel, a função de apacentar o rebanho de Cristo. O doutor é aquele que ajuda a igreja a se construir
na parte mais de ensino, na catequese. A igreja precisa dessa luz, desse norte, dessa orientação, para que as pessoas possam sentir, né, o fermento de Cristo, o sabor da palavra de Deus, a atualização dessa palavra, para que ela não morra na nossa vida. Então, ritos bonitos só se sustentam se tiver fundamentado na palavra divina. Sem o fundamento da palavra, o rito cai na magia, na mentalidade mágica e se perde, né? E também tem na Bíblia o papel dos profetas. São os pregadores itinerantes. Hoje a gente vê nos movimentos, né? Canção Nova, encheivos, acampamento. Essa pregação mais itinerante, vão, né, pregando, anunciando, evangelizando, mas precisa sempre do papel do pastor. Então, essas 3 dimensões eu aprendi a cultivar 2, mais forte em mim, né? A do pastor, que olha para o rebanho com carinho, e aqui eu agradeço muito uma palavra que o Padre Paulo da Rocha falou para mim, quando logo que ele chegou, né, nós fomos no Padre Júlio visitá-lo, e o Padre Paulo olhou, estávamos no carro, ele olhou para mim e falou: Padre Wagner, eu não conhecia você como padre, assim, de paróquia, né? Você estava na guia, de vez em quando a gente se via, mas vendo você trabalhando na paróquia São Sebastião, eu vejo 2 coisas bonitas em você: a dimensão apostólica e o entusiasmo sacerdotal. Brotou do coração dele com uma gratidão, né? E eu agradeci muito a Deus aquele dia, porque assim, é bonito quando alguém consegue ver, né, um pouco daquilo que a gente tenta vivenciar na vida da gente. Então, o Padre Paulo viu isso e falou com muito carinho, e eu vi que foi verdadeiro o elogio, o reconhecimento. E aí eu agradeci muito a Deus naquele dia, porque são as 2 coisas que eu sempre almejei: viver essa alegria de ser discípulo de Jesus, portanto a dimensão de entusiasmo, e viver essa entrega, né, diária, sem querer receber nada em troca, simplesmente por perceber que a vida é tão pouco o que a gente tem para dar diante do que Deus nos oferece e nos dá sempre. Então eu aprendi a definir minha vida pela gratidão. A gratidão, ela me impulsiona sempre para a gratuidade. De graças recebestes, de graça deveis dar. Por onde eu passei, por onde eu passo, eu sempre percebo que as portas estão sempre abertas. Eu faço de tudo para somar, para ajudar, para poder dar o melhor de mim. E fico feliz por saber que em todo lugar, seja na Itália, quando conheci famílias bonitas, né? Seja em lugares que eu passei, sempre eu deixei essa marca de gratidão, de estar com entusiasmo onde eu estou, no que eu faço. E então, hoje eu quero agradecer de forma especial uma pessoa que muitas vezes a gente não reconhece também, né? Quem tem o papel, o encargo, né, de reger uma igreja, cuidar de uma igreja, sempre pode ser mal interpretado. Mas hoje eu quero agradecer a pessoa de Dom Milton. Dom Milton foi e tem sido na nossa vida, né, pelo menos na minha vida, uma pessoa que tivemos dificuldades, muitas vezes eu não consegui compreender, mas Dom Milton faz parte dessa minha gratidão. Ele sempre me incentivou, né? Lá no início ainda, tinha acabado de ser ordenado, ele me chamou ainda no primeiro mês: se prepare, que você vai estudar fora. E em 2018, quando eu pedi para ele para poder fazer o doutorado, que estava vindo, né, pela Unicinos aqui, novamente ele disse sim. Quando eu precisei falar que eu precisaria ir para fora, ficar esse período, novamente ele disse sim. Então, muitas vezes a gente, né, até da minha parte, às vezes a gente não compreende, não consegue reconhecer. E esses dias que eu estive com ele, ele ia fazer uma pergunta, acabou não fazendo, mas eu entendi o sentido da pergunta. E aí ele falou: olha, eu mandei 10 padres estudarem, eu fiz de tudo, espero que alguém se lembre. Então essa missa hoje é uma lembrança agradecida a esse nosso pastor, Dom Milton, porque ele não mediu esforços
para incentivar, para apoiar e para fortalecer a nossa igreja de Cuiabá, também com essa dimensão do ensino, da educação. Então, esse ano também para ele é um ano decisivo, é um ano de mudança. Ele completa 75 anos, ele vai ter que fazer uma carta para Roma de renúncia. Tudo isso implica, então, essa humildade, essa mudança, essa vida espiritual. E mesmo assim, ele me apoiou. Ele podia falar, não, está no Covid, fica. Mas ele, como um bom corintiano, né, como nós falamos, ele falou, não, eu fiz um compromisso com você e você vai. Então, hoje eu agradeço muito o nosso pastor. Em 2007 eu fui para Roma, estudei, fiz mestrado, agora em 2021 estou indo para um outro lugar, Paris, e vou dar uma continuidade no doutorado. E, como eu disse, também sempre falo assim, não é a placa que faz o padre. Eu sempre falo, eu sei disso, Milton, eu não estou lutando por uma plaquinha na parede, nunca foi meu desejo, nunca foi minha finalidade. Mas sim configurar-me a Jesus, porque eu sei que uma vida é muito curta. E o ensino aqui não é só no sentido de ter um poder para algo, mas é despertar sempre a minha alma, o meu interior, para acolher esse infinito que passa por nós e que se esconde nos detalhes da vida e que, se a gente não atualizar, se a gente não buscar, a gente se perde na gente. Então, para mim, o estudo, mais do que um título, é símbolo de uma busca que não deve morrer no coração de ninguém. É sinal de um infinito que nos chama a ir além de nós mesmos. É sentir aquele diálogo bonito entre Jesus e a samaritana, em que Jesus fala assim, eu tenho sede da tua sede. E muitas vezes a gente acaba colocando a nossa sede em coisas que não saciam de verdade o nosso ser, a nossa vida, o nosso interior. Hoje, o Evangelho também fala de uma dimensão tão mística e bonita, Jesus sendo apresentado por Elias e por Moisés, duas grandes autoridades da palavra divina. Moisés simbolizando a Torá, a grande seiva da vida judaica, e Elias representando toda a promessa de Deus que se cumpre em Cristo. Então, nosso papel também é esse, sermos testemunhas do ressuscitado, sermos testemunha desse amor que permanece conosco. E é nesse amor que eu também quero agradecer a paróquia São Sebastião hoje. Foi pouco tempo. Dia 15 de janeiro faz um ano que eu mudei para cá. Dia 22 seria a minha posse. Dia 20 fechou tudo. Eu nem pude ser conhecido pela paróquia São Sebastião. Mas mesmo não sendo conhecido, eu fiquei feliz, porque eu pude usar o avental do serviço que Jesus deu na ceia pascal. Dei-vos os exemplos, fazei o mesmo. E usando o avental do serviço, nós fizemos um trabalho muito bonito que pôde, aos poucos, reunir a paróquia num momento difícil. Fizemos a campanha de alimentos, pudemos ajudar quase 800 famílias durante 3, 4 meses. Depois nós fizemos uma outra campanha que foi muito bonita e importante, que ajudou na conscientização, que foi a campanha dos remédios. 2.000 pessoas, portanto 2.000 famílias também atendido, mais de 6.000 remédios doados. Depois começamos a campanha do som, que está ficando aqui, uma coisa bonita, E que pôde dar segurança às nossas missas. Olha o distanciamento, Eu digo que é um exemplo a ser seguido, porque não arredamos os pés quando se trata de saúde, de vida. E por isso, então, o cuidado e o carinho que tivemos aqui na reforma do salão, limpamos, pintamos e fizemos o salão ficar bonito para poder dar dignidade, Tinha telhas, tinha madeira que estava quebrando, demos sustentação. E assim foi crescendo,
essa dimensão de paróquia. Demoramos para começar as missas. Como eu disse, um pastor sabe o momento certo, né? Muita gente, às vezes, não compreende, né? Critica. Só na paróquia que tem coronavírus, né? No banco não tem. Eu nunca olho assim. Mesmo que seja uma vida, vale muito para nós cristãos. E por isso nós seguramos até o mês de agosto. Em agosto a gente começou a missa aqui com segurança. Agradeço hoje a pessoa da querida Leila Maluf, né? Essas cadeiras aí. Depois o Padre Helder tem que devolver para ela quando passar o coronavírus. Já falei para a dona Beatriz. Essas cadeiras foram cedidas pela dona Leila. Nós não tínhamos cadeiras suficientes. E aí, quando eu pedi para ela, ela se prontificou com toda alegria, né? E cedeu, né, para nós, enquanto durar esse período difícil. Depois também olhei para a casa paroquial. Nós estávamos numa casa que estava precisando de uma boa reforma, né? Estava bem velhinha, né? E aí eu comecei, então, a fazer a reforma para deixar uma casa com dignidade para a nossa comunidade sacerdotal. Então, assim, essa alegria de não fazer por mim, sempre olhar pelo todo, pelo coletivo, onde os padres possam se sentir num lugar agradável, confortável. Eu, quando era padre jovem, eu falava, né, a partir de um autor italiano chamado Enzo Bianchi, ele dizia que a casa do padre tem que cantar e encantar a vida. A casa do padre tem que ter esse sentido de uma boa alimentação e um lugar em que ele respira para ele poder rezar. E que as pessoas, ao passarem na rua, possam dizer: aqui mora homens que rezam por nós. Quando uma casa não está bem habitável, eu já vi muitos padres assim que vão buscar fora, né? E aí acaba não ficando dentro. Então, ter uma casa boa já ajuda na harmonização interior, para rezar, para se sentir bem. E isso eu vejo que foi uma conquista da nossa comunidade sacerdotal. A casa está boa, os padres se sentem melhor. Tudo isso aí foi junto, tá, gente? Fomos fazendo juntos. Aí fizemos também um processo de reorganizar a vida de confissão, né? Em que os padres possam estar num dia da semana, no dia todo, na quinta-feira, para que o povo possa vir e se confessar e sentir esse pastoreio. Aí um dia eu saí com o padre Acimar, e ele me fez um elogio que eu fiquei agradecido a ele, né? Porque a gente não sabe como que é. E ele falou que muitas pessoas confessavam lá na Nossa Senhora da Guia, e depois chegaram lá: padre, nós estamos felizes, a gente não está mais vindo aqui, mas não por nada. É porque lá na nossa paróquia agora está tendo confissão toda quinta-feira, os padres estão atendendo sempre, né? Agradeço muito o entusiasmo do Padre Helder, é um campeão aí de hospital, né? Porque, gente, eu sou de risco, então eu não vou muito em hospital e nem em velório, né? E ele vai com Covid, sem Covid, ele é um herói. Graças a Deus não pegou, está se protegendo, mas sempre disponível, sempre aberto para poder atender as famílias da nossa paróquia e também de outras paróquias, né, que pedem para ele, e que Deus conserve essa alegria sua, esse seu entusiasmo, né? O Padre Adriano também, que está ali conosco. Agora o Padre Diogo está chegando, então daqui a pouco. E o Padre Paulo, gente, que deu um exemplo para mim muito bonito. Todas as missas, todas, ele sai 1 hora antes para poder atender confissões nas comunidades. E isso para mim foi um exemplo que eu nunca tinha visto nenhum padre fazer, né? Então, ao chegar 1 hora antes, ele foi ajudando, né, a não ter um peso sobre a matriz. Então as pessoas puderam se confessar nas suas comunidades e aí, né, desafoga um pouco a matriz. E a gente pode atender com muito mais tranquilidade o nosso povo. Então é esse espírito que me alegrou, que me animou e que me fez viver a vibração e ver a vibração bonita da paróquia São Sebastião. Saio com o coração agradecido e realizado, digo de coração, tá? Há momentos difíceis. Dezembro e janeiro para mim foi quase que um calvário,
mas um Calvário que teve uma ressurreição. Hoje eu digo assim, estou feliz. Estou feliz porque eu vejo que mesmo o Padre Helder que vai entrar, novinho, ele vai entrar num novo espírito de paróquia. E que eu sempre desejei aquilo que Jesus falou, Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. E muitas vezes para a gente conseguir essa unidade, as pessoas se machucam, porque tem que vencer o ego, o egoísmo, a opinião própria, o próprio desejo, o próprio umbigo, né? Muitas pessoas ligadas, às vezes, em movimento, acham que só o movimento dele que salva, o outro não salva. Aí vai criando competição. Então, eu fui dando uma outra orientação, um outro norte, para que a gente conseguisse vencer e superar esses pequenos ismos, né? Esses pequenos eus feridos. Então, dezembro e janeiro foi difícil, mas foi vitorioso, né? Eu sinto que foi um processo importante para chegarmos onde chegamos hoje. Então, onde nós chegamos? Chegamos numa paróquia que tem tudo para se renovar, tem tudo para dar o melhor de si, tem tudo para se reconstruir como uma paróquia que sempre foi, para nós padres jovens na época, um exemplo de paróquia para a Arquidiocese de Cuiabá. Só que ela só vai conseguir isso se ela se unir, se ela estiver unida ao Padre Helder, que vai ser o pastor, e se cada um buscar superar os seus pequenos egoísmos pelo um bem maior, o bem da nossa paróquia. Então, é com muita gratidão que eu saio. Uma pessoa falou assim, Padre, o senhor está saindo triste? Eu falei, imagina, agora que eu estou feliz, porque assim, no meio tão difícil, num momento de caos, tantas realizações que eu achei que a paróquia não ia conseguir, ela respondeu. Paulinho está aqui de prova, né, Paulinho? Vamos fazer isso, o povo respondia, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Então, gente, não tem coisa mais bonita, né, do que ver um povo que responde, mesmo com dificuldades, a esses desafios que a gente foi colocando e o povo foi assumindo. E num tempo difícil que a gente não pode nem se abraçar direito, né? Não pode nem manifestar tanto carinho, tanta vibração. Então é essa alegria que eu tenho. Ainda temos um desafio que eu comecei, não deu para terminar, mas eu acredito que vocês vão levar à frente, né? Que é a festa de São Sebastião, marcada para o dia 11, 9, 10 e 11 de abril. A Helder vai estar à frente, né? Precisamos ainda vencer as cartelas, né? Estamos com metade vendidas, falta metade ainda, para dar um desafogo, né, para a paróquia. Ela está precisando muito de ajuda, tá? Então, esse desafio a gente tem, essa alegria a gente alimenta, né? E por isso eu saio com o coração demais de agradecido, né? Eu falo que eu vou me definindo pouco a pouco como um padre construtor. Na guia, eu construí. Quando eu construí a casa paroquial, foi o tempo da mudança, né? Aqui eu falei, não, vou começar pela casa paroquial, e aí terminei a casa paroquial agora, reforma, nova mudança. Isso é bom. Eu fico feliz porque é uma outra característica junto com a gratidão. Eu sempre tive também esse desejo. Aprendi com Santa Teresa d'Ávila, né? Só é feliz quem é livre, só é livre quem é pobre. Então, a pobreza aqui não é ausência de algo, é a liberdade para. Ser pobre aqui significa que a gente ama, mas não possui. A gente ama de verdade, mas sempre com o coração livre. E aí eu aprendi isso e fico feliz. Fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, para sempre ir para frente. E Deus sempre me abençoa. Aonde eu vou, a graça de Deus me acompanha, me precede e me sustenta. É nesse sentido que eu estou indo para essa nova jornada, esse novo desafio, com essa mesma esperança. Deus já está lá me esperando, Deus já está aqui me sustentando, Deus já está me impulsionando para esse novo amanhã que chega. Eu quero poder terminar com essa palavra de Deus, né? Este é o meu filho amado, eu ponho nele, né, a minha força, escute o que ele diz.
Eu quero ir com esse espírito de discípulo que escuta a voz do Senhor. Com o espírito contemplativo que esse domingo de hoje nos pede, né? Contemplar com o ouvido, com a escuta. Aprender a escutar esse povo que agora eu vou conhecer, aprendê-lo já a amar no meu coração, porque o amor abre todas as portas. Amando, vou aceitá-los, vou compreendê-los e vou acolhê-los. Então, que Deus, Senhor nosso Deus, me dê essa força e também dê essa força a vocês, de já amar no coração de vocês o Padre Helder. Amar é escutar. Escute a voz desse jovem, mas também querido pastor. Esses dias atrás eu falava de Timóteo, né? E hoje eu falo com alegria a mesma frase de Paulo a Timóteo, né? Não se deixe abater, levante a cabeça, fique em pé e que as pessoas consigam ver em você essa maturidade que vem de Cristo. Uma vez uma irmã salesiana, lá na casa delas, da inspetoria delas, no Cochipó, eu era padre igual você, jovenzinho, novo, tinha meses de padre, e ela disse: padre, eu fico feliz de ver um sacerdote, porque um sacerdote tem duas coisas que nós nunca vamos ter. Uma depende de vocês, o estado de graça, mas outra depende de Deus, que Ele dá para vocês, a graça de estado. A partir de meia-noite, Deus vai te dar um dom que é uma graça de estado. É uma graça que fortalece-nos para sermos pastor, para sermos o cura de almas, para sermos homens que saibam direcionar. É Ele que vai dar sabedoria, que vai dar constância, que vai te dar um olhar de verdadeiro pastor. Então, que Deus te conserve nessa graça de estado como um pastor de almas, meu irmão. Muita força e muita paz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.